Dor, calor, vermelhidão nas pernas, além do cansaço, do inchaço, né? E esse cansaço mesmo fazendo tarefas muito simples ou caminhadas leves. Esses são alguns dos sintomas da trombose, uma doença silenciosa que atinge pelo menos 180 mil pessoas por ano no Brasil. Eu estou recebendo aqui hoje a angiologista, a doutora Viviane Verônica Fernandes. Viviane, prazer te receber, viu? Bom dia, obrigada. Prazer Pois é meu. E a gente está num mês de muita conscientização a respeito da trombose. Vamos começar pelo básico. Eu até gostaria que o pessoal colocasse a imagem pra gente, para que as pessoas possam entender o que é a trombose, como é que ela se forma. Com certeza, super importante. A trombose, no caso, ela é a formação do coágulo, no caso o trombo, né, dentro do vaso. A que a gente mais fala e de maior risco, a mais conhecida é a trombose venosa, que é a que tem o risco de dar a embolia pulmonar. Mas existe também a trombose arterial. Hoje, o que a gente mais tenta conscientizar por conta de questão de hábitos, né, seria a trombose venosa, para que a pessoa exercite, tome cuidado em relação aos fatores de risco, porque isso está muito relacionado aos hábitos de vida. Então, são coisas que a pessoa pode mudar para prevenir a trombose venosa. A trombose arterial, às vezes, ela está mais relacionada com o cigarro, né, com algumas outras coisas. Mas essa que a gente pode mesmo mudar o estilo de vida e diminuir o aparecimento dela é a trombose venosa. Traz pra gente os fatores de risco, porque muitas pessoas às vezes confundem. Quais são eles, né? Um deles que eu acabei de falar que interfere na arterial é o próprio tabagismo. Aumenta bastante o risco de trombose. A obesidade, que o aumento do peso pode também interferir. Uma pessoa acamada, que fica longos períodos na cama, ou seja, pós-operatório, acabou de passar por uma cirurgia, cirurgias ortopédicas, que fazem com que a pessoa diminua a mobilidade, aumenta muito o risco de trombose. Vamos falar assim de outros fatores que às vezes podem influenciar no dia a dia. Tem fatores genéticos, que são as trombofilias, que aí esses precisam de uma investigação mais detalhada com exames, mas esses do dia a dia estão relacionados com sedentarismo, às vezes o modo de vida. Então, a pessoa que se movimenta, a pessoa que faz exercício, né, que está sempre ativa, ela diminui bastante. E um interessante, hidratação, porque às vezes o desidratar pode predispor a trombose. Entendi. Então é aquele recadinho, né? Vamos caprichar na hidratação, ainda mais agora com esse calor, então, né? Esse calorão que a gente está vivendo, essa onda intensa de calor no país inteiro praticamente, né? Isso pode interferir quando se trata de trombose, com todos esses fatores? Se a gente for nessa linha de raciocínio, né? Quando a gente soma vários fatores de risco, nós estamos elevando o nível de trombose. Então, se a gente pega uma pessoa sedentária, que nesse momento de intenso calor, em que a pessoa perde líquido com facilidade, ela também desidrata e não absorve, né? Não faz a hidratação oral adequada. Então, aí você vai somando fatores de risco. Você pega a pessoa que está mais quieta, sem movimentar, desidratada, e aí, se ela fica longos períodos acamada, então, você vai somando esses fatores, se aumenta bastante o risco. Eu falei que é uma doença silenciosa, mas ela tem esses sintomas vêm já como alerta? Sim. Ou são sintomas que a pessoa vem percebendo ao longo dos dias? Existem casos em que os sintomas eles são muito pequenos. Às vezes, assim, a pessoa, quando ele acomete uma veia que ela é um pouco menor, às vezes a pessoa sente uma dor empontada em determinado local e isso às vezes pode passar despercebido. Então, é uma dor que não é tão importante. Quando às vezes acometem veias maiores, mais centrais,
a obstrução, ao ser tão importante, ela vai causar um edema importante, um edema assimétrico, que você vê que uma perna está muito diferente da outra. Que é um inchaço, né? Exato, fica um inchaço importante. Pode acontecer de ficar arroxeada, porque como o fluxo está obstruído, o sangue venoso, ele é um sangue mais escuro, é o sangue sujo, né? Que volta para ser limpo no pulmão. Então, ele às vezes deixa a perna mais arroxeada. Esses são sintomas muito claros, que é muito evidente. Quando você vê, a panturrilha, a gente fala que está emplastada, que ela está endurecida, é muito característico. Então, esses sintomas, assim, fica mais claro de fazer a pessoa procurar ajuda. O que a gente, às vezes, tem que orientar são aqueles casos, às vezes, que pegam uma veinha menor, que o sintoma ele é mais sutil. Entendi. Então, às vezes, é uma dorzinha empontada que fica ali incomodando o tempo inteiro. E aí, na hora que a gente vai investigar, através do Doppler, que a gente faz o ultrassom, aí lá a gente consegue evidenciar o coágulo. Aí, esse é o risco, porque aquele coágulozinho pode se desprender daquele vaso e o caminho que ele faz é para o pulmão. E aí, gravíssimo. Exato, e aí ele obstrui uma artéria pulmonar. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui. Claro. O WhatsApp não para. Refluxo nas veias corre o risco de ser trombose? É a pergunta da Elane. O refluxo, ele é característico da doença venosa, ou seja, é uma doença da própria veia. E ele tem como sinal, às vezes, o que você vê na pessoa é a formação de varizes. Então, você olha para a pessoa, ela tem um refluxo na veia e aí, aos poucos, vai aparecendo a variz. Então, que é a característica da doença venosa. Quem tem a doença venosa em estágios mais avançados, ou seja, esse refluxo é tão importante, a ponto de o fluxo ser bastante lento, existe o risco de formação de coágulo na variz. Só que a variz, ela é um vaso superficial. Então, aí o que se forma é uma tromboflebite. Então, é diferente da trombose venosa profunda, mas uma tromboflebite importante de um vaso principal, como a veia safena, pode evoluir para uma trombose. Nossa. Deixa eu trazer outra pergunta aqui, a trombose cerebral, porque a trombose a gente sempre fala das pernas, né? Mas essa amiga nossa, ela quer saber, a trombose cerebral pode ser herdada de alguém da família que deu trombose na perna e essas duas situações podem acontecer? Eu estou lendo aqui, e a filha de 20 anos dela deu trombose venosa, ficou 14 dias na UTI. Aí, e 14 anos, né? Então, assim, 20 anos. 20 anos. 20 Nesse anos. caso, é uma pessoa mais jovem, com esse caso a gente deve investigar a trombofilia, que aí é um fator genético que predispõe à trombose. A trombose cerebral, geralmente, é mais comum a trombose arterial em pessoas que já têm a doença na artéria. Então, algumas pessoas que a gente faz investigação, por exemplo, na artéria carótida, em que você vê aqui há a formação de placas de gordura. E aí nós estamos falando de uma doença arterial. É diferente e a causa que vai levar também é diferente. E às vezes está relacionado à idade, então aí já tem outros fatores de risco, como dislipidemia, que são alterações do colesterol. Então, são causas diferentes e às vezes o público acometido também pode ser. Tem uma amiga nossa que pergunta sobre a prevenção. A prevenção passa pelo estilo de vida? Com certeza, nós estamos vendo ali, aí, né? Passa por isso. A gente viu que se a gente elimina fatores de risco, a gente está alterando o estilo de vida. Muito bem. Eu tenho outra pergunta aqui, ó, a Érica, do Custódio Pereira. Tromboflebite pode voltar? Pode Nesses acontecer. casos, assim? Isso. Então, o que pode acontecer é ocorrer a tromboflebite em vasos diferentes, né? Mas pode acontecer ao ser tratada, já é um vaso doente, na hora que você trata, às vezes absorve o coágulo e com o passar do tempo, aquele vasinho que já é um vaso doente, ele pode flebitar novamente. Aí a importância de se cuidar.
e às vezes a indicação cirúrgica ou o tratamento daquele vaso. Porque aquele vaso já é um vaso que adoece com facilidade. Então aí a gente indica o tratamento. Às vezes a indicação cirúrgica é a retirada do vaso, né? Para que o vaso não adoeça novamente, não cause uma tromboflebite. E aí os cuidados do tratamento, né, sem ser o cirúrgico, envolvem o quê? O que a gente chama de tratamento clínico. Entendo. E que a gente orienta. Para mim, a atividade física é uma das primeiras, porque ela protege, é uma forma que a pessoa consegue, ao fortalecer a musculatura da panturrilha, melhora o retorno venoso e nessa imagem aí que a gente vê, você vê que você melhora o fluxo do sangue. Então, atividade física. A meia de compressão, para a pessoa que tem esses vários fatores de risco, quando ela vai viajar, fazer uma viagem longa, ficar longos períodos, né? Às vezes na mesma posição, a meia de compressão, ela faz isso, ela comprime externamente e melhora esse fluxo, melhora o retorno venoso. Aplicações. A hidratação. No caso de fazer a aplicação, nós estamos tratando aquele vasinho doente, Entendi. no caso da doença venosa. E voltando naquela questão, a gente está diminuindo a chance da tromboflebite. Luhan, posso continuar aqui ou infelizmente nosso tempo acabou? Adoro. Luhan Machado, a nossa editora chefe. Aí a nossa amiga Lina, acho que ela chegou agora. Voos muito longos, é a meia de compressão? Com certeza. É muito comum quem faz voos muito longos chegar no local com a perna inchada. Você vê que tem aquele extravasamento do líquido. A meia, ela tanto vai conter esse extravasamento, como também ela vai melhorar esse bombeamento. Então, ela está ali protegendo contra, às vezes, uma formação de trombo. E tem a Helenice, a meia, ela pode ser até o joelho ou a perna inteira? Eu falo que a meia é aquela que a pessoa vai usar, porque não adianta, às vezes, a gente prescrever uma meia que vem até a coxa ou a meia calça e ela fica no armário. A meia que está no armário não tem utilidade. E o principal é que ela pegue a panturrilha, como nós acabamos de falar, essa bomba, né? A gente chama ele de segundo coração. A panturrilha realmente bombeia o sangue venoso de volta. Então, a meia ali pegando a panturrilha já está excelente, que ela já vai estar ajudando muito. Viviane, a incidência, mais em mulheres? A parte das mulheres existe uma influência hormonal. Hormonal, né? Então, acaba que, por exemplo, tem um fator de risco, que é o anticoncepcional. Ele tem um fator de risco pequeno, quando a gente pega o fator de risco anticoncepcional oral, é 0,005, só que aí você pega uma pessoa obesa, sedentária e que toma o anticoncepcional. Então, você somou 3 fatores de risco, essa pessoa ela tem um risco maior do que outra que, às vezes, só toma o anticoncepcional, é mais magra, faz exercício todos os dias, hidrata. Então, viu a importância de a gente mesmo controlar isso? Sem dúvida nenhuma, é nossa responsabilidade. Com certeza. Né? Viviane, obrigada mais uma vez por esclarecer de forma tão clara, né, mais sobre a trombose. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Boa semana para você e um beijo na família, tá? Obrigada.